Olá a todos, juntos estamos para o estudo de um novo texto para a alma. O de hoje, do livro A Biologia da Crença, o autor é Bruce Lipton. Ele traz informação muito importante para o espiritualista, juntando um pouco de espiritualidade e ciência. Aqui, ele, como grande especialista em células, faz um paralelo das comunidades de células com as comunidades humanas. Vamos ao texto. Criar comunidades pacíficas é um desafio, porque são 8 bilhões de versões humanas da mesma realidade do planeta, cada uma refletindo sua própria verdade. À medida que a população cresce, essas realidades se chocam umas com as outras. As células enfrentaram desafios semelhantes no início da evolução, o que mostra mais uma vez que tudo se repete. Logo depois que o planeta se formou, os organismos unicelulares começaram a se desenvolver rapidamente. Milhares de variações de bactérias, algos, fungos e protozoários surgiram nos 3,5 bilhões de anos seguintes. Assim como nós, esses organismos unicelulares começaram a se multiplicar sem controle e povoaram todo o ambiente. Quando, porém, a população atingiu números excessivos, alguns deles começaram a se perguntar: será que vai sobrar alimento suficiente para mim? Então, começaram a procurar soluções para as pressões constantes. Isso levou a uma nova e gloriosa era da evolução, pois as células se uniram para formar as altruístas comunidades multicelulares. O resultado foi a humanidade, o nível mais alto da escala evolutiva. O paralelo que ele traz aqui é simplesmente sensacional, porque é exatamente assim que funciona, o micro e o macro. A espiritualidade também nos ensina isso. Respondem às mesmas leis cósmicas. Da mesma maneira que nós temos células que vieram crescendo, se multiplicando, e precisaram evoluir até para sobreviver nesse planeta em grupos, assim também são as comunidades humanas. E o autor traz um conceito revolucionário, porque diferente do pensamento predominante darwiniano, que nos fala que tudo é competição, que a evolução vem da competição, ele mostra que não é bem assim. Claro que nós temos competição no planeta, mas é pela colaboração que nós evoluímos. E as células unicelulares foram substituídas por células muito mais completas, e sistemas com bilhões de células como o nosso próprio corpo humano e seus órgãos. Olha a profundidade disso. Qual é o ensinamento? O grande ensinamento aqui, e revolucionário para o nosso mundo, é que é na colaboração que a gente pode crescer, evoluir junto e nos protegermos uns aos outros, muito mais do que na competição. Só que o mundo de hoje parece caminhar na direção contrária. A gente só vê competição entre os seres no mercado de trabalho, em todos os aspectos, os países. Mas não. Ele mostra que a sobrevivência das células, toda a evolução que nós temos veio por um processo de colaboração. E isso pode transformar nossa vida por completo, inclusive trazer uma felicidade que talvez nunca tenhamos tido antes. Vamos experimentar um pouquinho pela meditação. Também é muito importante, não apenas entrar pela via cognitiva, lógica, mas sentir essas palavras, esses conceitos. Feche os olhos um pouco. Sente o próprio corpo agora presente. São trilhões de células coordenadas, colaborando entre elas, dentro de cada órgão, entre os órgãos, pelo sangue, nos ossos, músculos, sentidos, nossos neurônios, inteligência. Trilhões de células trabalhando em harmonia. E pode ser um grande ensinamento. O planeta tem 8 bilhões de seres humanos. Todos podem ser como células de um corpo maior. A humanidade no planeta Terra. Temos os animais, os vegetais, os seres que já vieram e que ainda virão a esse mundo. Olha a profundidade disso tudo. E a gente se percebe como uma célula nisso tudo. Uma célula de 8 bilhões nesse planeta agora. Procurando outras células em comum para construir realidade de paz, de evolução na direção do divino. Respira. Aproveita o momento para um grande relaxamento, a limpeza celular. E agora sim, a gente pode abrir os olhos, preparar para encerrar. Muito obrigado. Que seja luz.